E aí, galera, beleza com vocês? Aqui é a Deninho mais uma vez com vocês. E hoje vamos falar de um assunto polêmico para variar. Vamos falar sobre assédio. Gente, por incrível que pareça, eu tava conversando com um amigo meu, que eu não vou citar nomes, mas ele vai assistir esse vídeo, ele vai saber que é pra ele. E por desgraça alheia que ele estava me contando, me deu a ideia de fazer esse vídeo e eu achei maravilhoso, babado fazer esse vídeo para contar para vocês o que eu acho. Sobre assédio. Nós mulheres sofremos diariamente assédio de, de homens, né? E isso é muito abordado hoje em dia, isso é muito falado, né? Obviamente, né? Porque isso precisa ser, porque querendo ou não, as mulheres elas são muito, mas muito abusadas psicologicamente, fisicamente, e querendo ou não, a gente sempre tem medo de sair na rua, medo é, de viver, porque a gente nunca sabe quando vai aparecer um homem e tirar a nossa vida, seja ex-companheiro, seja ex-namorado, o que for, né? A gente tem muito medo. Só que conversando com ele, eu não tinha parado para pensar sobre um assunto que raramente é abordado. E, gente, eu acredito que isso precisa ser abordado, porque eu e ele, a gente teve não uma discussão, mas assim, eu lembro que ele ficou um pouco chateado, mas por uma coisa que ele falou, que muitos homens mandam foto do furilfo, mandam fotos nudes, né? Mandam e sabendo que ele é um cara heterossexual. Gente, isso não é homofobia, isso é invasão, isso é assédio, querendo ou não. E eu acho que isso não é muito abordado, porque homens também são assediados. E eu não tô passando pano para homem, não, mas isso precisa ser abordado, porque a gente não comenta, a gente não fala, mas muitos homens são assediados. É, gente, crianças também, meninos, né? Meninos são molestados. Eu já vi, eu participo em vários grupos do Facebook onde as pessoas contam sobre suas vidas, sobre seus problemas, porque adquiriram certas doenças psicológicas, né? Alguns problemas. E eu já vi comentários de homens falando que foram molestados quando crianças e tal. E aí é que tá. A sociedade, ela é machista até com os homens. Porque o homem tem aquela ideia de que ele não pode chorar, que ele não pode ser sentimental, que ele não pode fazer aquilo ou outro, ele não pode expressar sua opinião. É... E que certas coisas eles têm que guardar para si. Tipo, que o homem não chora, que o homem não pode ter esse sentimento porque isso representa fraqueza, porque o homem tem que ser macho alfa. Isso é ridículo, porque o homem é a criança, o menino, que seja, ele tem o direito de se expressar como a mulher também. E como eu sou feminista, eu acho que eu acredito na igualdade. Então eu acredito mesmo que os homens também têm o direito de se expressar, desde que não ofenda o outro, né? Porque existe diferença entre você se sentir ofendido de ser assediado para você ser homofóbico, né?
para você, por exemplo, machucar os gays, enfim. Então, eu achei em primeiro momento que ele estava exagerando. Só que parando para refletir, ele está passando o que nós mulheres passamos diariamente, todos os dias. Então, se eu não gosto, por que ele tem que gostar? Isso o torna homofóbico? Não! Isso invade a pessoa que ele é. Isso o chateia e isso é normal. Então, assim, a gente vive numa cultura machista até para os homens. Porque a gente pensa assim: ah, mas o homem não deve se sentir incomodado. Ele deve sim, porque isso é chato, isso é invasivo, isso muda psicologicamente a gente, nos enfraquece de uma certa forma. E eu falo isso porque tem um programa de obesos que eu assisto que se chama Quilos Mortais. E, gente, é muito legal, assim, principalmente por causa da história de vida deles. Eles contam muito sobre como eles viciaram em comida e tal, e é um gatilho, né? O que foi um gatilho para eles. E um cara, um gordinho assim, ele tava contando que ele tem um problema com a comida porque ele era molestado pelo padrasto, se eu não me engano, e ele era ameaçado de morte, ele não podia falar, ele não tinha ninguém para comentar isso, e ele nunca tinha comentado com ninguém, e isso ficou internalizado dentro dele por muito tempo. Então, assim, quando o tratamento. Porque assim, o Quilos Mortais é assim: você vai pro programa do Dr. Now, ele passa uma lista de atividades e de uma dieta de 1.200 calorias que você precisa comer. E você não pode comer carboidrato, essas coisas, mais proteínas, enfim. Ou seja, ele tem que seguir aquilo lá e no fim, conforme ele vai perdendo peso, ele faz uma cirurgia bariátrica. E ele não. Porque, como eles são muito gordos, estamos falando de faixa de 310, 320 quilos para baixo. Tipo, eu acho que o menos gordo chega a pesar 200 quilos. Então, assim, a gente tem que ver que depois disso, se o tratamento não tiver certo, não tiver dando certo, o Dr. Now ele recorre à terapia para a pessoa tratar o lado emocional dela, para ela conseguir, para auxiliar no tratamento de peso, para ela conseguir se livrar dessas amarras e conseguir realizar o processo de perda de peso. E ele conta que nunca contou pra ninguém sobre ser molestado e tal. E, gente, a sociedade influi demais nisso. Demais, demais, demais. Porque acham que o homem, se ele for molestado, é maravilhoso, né? Porque, nossa, olha que gata me molestou e tal, não sei o quê. Não é assim que funciona, isso prejudica psicologicamente as pessoas. E ele, enfim, começou a comer, 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 comer. E a terapeuta, ela resolveu falar para ele contar para a esposa dele e para a mãe dele. E ele falar como se sentiu. E, tipo, para ele trabalhar isso nele, porque ele precisa, porque ele estava guardando muito aquilo. E eles falam, os psicólogos, os psiquiatras, que a gente não deve guardar nada dentro da gente, porque isso nos faz muito mal. Então, ele, com muito medo, insegurança, ele contou para a esposa dele. Ela ficou em choque, assim, ela apoiou ele, ela foi uma querida, ela entendeu todo o lado dele e apoiou. E, gente, é isso, a gente precisa apoiar as pessoas.
E eu, em primeiro momento, não apoiei ele. Porque eu não tinha essa consciência, porque eu não pensei, só vou zoar e tal. Porque eu não tinha consciência de que isso o incomodava realmente. E isso incomoda ele. Então, depois, refletindo, eu pensei, caramba, ninguém fala sobre isso. Porque o homem na sociedade, ele tem que ser o macho alfa, não pode demonstrar os sentimentos, ele tem que ser 100% seguro de si, e não é assim que funciona. Então, o assédio é algo bem grave porque se diz ao respeito que a gente tem pelas pessoas. E eu acredito que não é porque você é homossexual que você deve desrespeitar as pessoas e achar que isso é homofobia. Porque quando a gente invade o espaço da outra, a gente tem uma reação negativa. Entendeu? Então, assim, não é homofobia você reagir, porque toda ação tem uma reação. Se eu não gosto daquilo, se isso é um problema para mim, se me ofende, é lógico que eu vou ter uma reação negativa. Outra coisa é que isso me irrita pra caramba são mulheres possessivas. Por isso que eu falo, assim, eu não concordo com mulher que fica batendo em homem, que fica agredindo. Por exemplo, assim, eu acho que tudo com respeito, com conversa, tem que ser, as pessoas têm que ser respeitadas. Ninguém é. Nem minha mãe me bate porque outra pessoa vai bater. E é aquela, tipo, eu fui num show do Planet Hemp e me deu uma puta dor nas costas, me deu e eu tive que ficar sentada porque eu não consegui ficar de pé. Minha coluna travou e enfim, eu fiquei sentada o tempo inteiro porque tava doendo pra caramba. E nisso, eu vi um monte de casal brigando. Eu não sei o motivo, mas as mulheres ficavam dando tapa na cara do namorado e ele tentando conversar, gesticular. Provavelmente era ciúmes ou algo assim, mas eu não sei o outro lado da história, mas não justifica a agressão, não justifica bater, não justifica esse tipo de coisa. E ela batendo na cara do cara e o segurança não fazendo nada. E ele conversando, tentando conversar, e ela batendo nele, batendo nele. Aí daí ele foi empurrar ela para tomar uma distância, porque ninguém aguenta ficar apanhando, gente. Pelo menos eu não ia, eu ia meter a porrada, sendo homem ou não. Tipo, não entendam isso como machista, mas como ação, como reação. Você vai ficar apanhando? Tipo, podem me julgar e for o que for. Eu não bateria em uma mulher se eu fosse homem. O que eu quero dizer é que não importa quem seja, se você vai ficar apanhando, você vai reagir. Isso é normal do ser humano. Igual animal mesmo, cachorro ou lobo, ou um lobo ou um cachorro vai morder o outro, ele não vai reagir? É óbvio que ele vai reagir. Somos seres de reação, então, de defensiva, de defender, é o modo de defesa, o corpo se defende. Eu não tô falando nem que é por ser homem, ou que é por ser mulher, ou por algo assim. E ele deu uma empurrada para afastar ela, o segurança já veio para cima dele, sendo que o segurança tava vendo ele apanhar para um caralho e não fez nada. Tipo, em vez de separar, tentar acalmar a mulher, levar ela para um canto, conversar, ver o que tava acontecendo, ele esperou o cara tomar uma atitude porque ele cansou de apanhar. Enfim, eu acho isso errado. Eu acredito que a gente tem que respeitar. Não, tipo, o homem bater na mulher, a mulher bater no homem, isso tudo é errado.
Igual, teve um vídeo que viralizou, eu acho que em 2013, por aí, de no estacionamento, a mulher batendo no cara, dando porrada na cara do cara, tipo, desviar, assim, cair e tal. Ele não aguentou, meteu a porrada nela e veio, ele só deu um soco, ela caiu no chão e veio um monte de gente pra cima dele. Só que ninguém viu que ela tava agredindo ele e ele tentando conversar. Gente, isso é errado. Eu não tô falando que foi certo o cara meter a porrada nela, mas eu também acredito que ela tava errada. A gente não pode agredir a outra pessoa. A partir do momento que a gente invade a privacidade, as pessoas, a gente tá errado. A gente tá errado. Então eu falei pra ele, bloqueia, não responde, não tenta ser educado, porque isso tá te incomodando, isso te faz mal. Então, gente, parem de achar, parem de invadir a vida das outras pessoas. A gente tem que respeitar. Respeito gera respeito. Daí você vai lá, manda nudes pro cara por um cara heterossexual, ele não gosta. Daí você vai lá e chama ele de homofóbico, mas ele não é obrigado a gostar. Gente, isso tem que ser abordado, isso tem que ser falado, porque os homens também têm esses assédios. E não é falado, porque o homem, para a sociedade machista, ele tem que aceitar ser assediado, ser molestado, não ter sentimentos. E eu acho que isso tem que ser falado sim, porque isso prejudica psicologicamente também os homens, né? Hoje eu tô falando um vídeo, assim, mais protegendo, porque eu sei que é complicado e porque eu tive uma reação machista também, porque eu não parei pra pensar, porra, isso acontece comigo diariamente e eu não gosto, por que que ele tem que gostar? Então, assim, não é homofobia, as pessoas têm direito de não gostar e a não ser que ela comece a agredir a outra pessoa, enfim, aí tem toda uma questão. Mas, a princípio, se ela é educada, se ela trata com educação, fala, olha, não gosto disso, não gosto daquilo, não é homofobia, não se sinta é, sei lá, não é porque é uma pessoa heterossexual e não quer ficar com você que ela é homofóbica. Ela tem o direito de ir e vir, ela é uma pessoa, ela é um ser humano, ela tem os gostos, as opiniões, a vida, a personalidade é dela e ela tem que escolher o que ela quer para a vida dela. E ela não quer um homem, ela quer uma mulher. Então, você, como um gay, você, como uma mulher, você, como qualquer outra pessoa, qualquer gênero, opção sexual, opção não é. Ai, como que é? Não é opção, é orientação. Qualquer que seja a sua orientação sexual, você não pode obrigar a outra pessoa a gostar do mesmo que você. Você tem que respeitar. Você tem que respeitar. Seja mulher que fica enchendo o saco de homossexual. Ah, é porque você nunca pegou mulher, por isso que você não sabe, gosta de homem. Ah, é porque você nunca pegou homem, você sempre pegou mulher que você é lésbica. Não, não tem essa coisa. A gente nasce assim, gosta, a gente tem os nossos gostos, a gente tem a nossa vida e tudo gera em cima do respeito. Então, parem de achar que aquilo que você quer, que aquilo que é bom para você é bom para outra pessoa. Você pode ser uma mulher, um homossexual, um homem e chegar no respeito, chegar na conversa, perguntar se você gosta daquilo ou daquilo outro. E se a pessoa falar não, respeita e vai embora. Simples assim. Ou tenta cultivar uma amizade. Eu tenho vários amigos gays, eu tenho várias amigas lésbicas, eu tenho vários amigos de vários gêneros.
e nenhum me desrespeitou. E eu acho que o respeito é primordial para tudo. Porque fica lá, ai, porque é homofóbico, ai, porque é racista. Mas você tem que perguntar o lado do outro. O que você fez para a pessoa ter essa reação? Então, gente, o vídeo fica por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês entendam que respeito é tudo e que homens também sofrem, que homens têm direitos de chorar, de se expressar na sociedade, porque são seres humanos, têm sentimentos, têm a sua vida e é isso. Respeitem o próximo, respeitem todo mundo, que o mundo precisa disso para se tornar um mundo melhor. Tchau! E é isso. Se inscrevam, curta, compartilha. Beijo para todos. É isso.